pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Belchior, seu tutor mediador presencial na disciplina Finanças Aplicadas ao Agronegócio. Estamos aqui na nossa quarta aula para falar acerca do tema crédito rural. Iremos discorrer sobre como funciona o crédito rural, o que é o crédito rural, as maneiras como ocorre o sistema de financiamento no agronegócio, entre outros assuntos que iremos abordar a seguir. Iremos iniciar o tema falando sobre financiamentos e outras operações financeiras no agronegócio. Ao se falar de financiamento no agronegócio, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o crédito. Como que eu vou adquirir crédito junto a uma instituição financeira? Para tanto, é necessário compreender o que seria crédito, no nosso caso, o que seria o crédito rural. Podemos entender o crédito rural como o principal instrumento de financiamento no agronegócio brasileiro, embora existam outros mecanismos financeiros que de alguma forma e em algum momento também possam ser acionados para financiar a produção da agropecuária brasileira. Este é o principal instrumento para aquisição de recursos junto a uma instituição financeira. Pessoal, para a gente ter noção de o quanto o Brasil ele entende como o agronegócio é importante para o crescimento da economia, vou passar para vocês uma informação a título de conhecimento. O governo brasileiro e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, destinam recursos para o crédito rural por meio do Plano Agrícola Pecuário, o famoso PAP. O plano de 2015 e de 2016, por exemplo, garantiu mais de 180 bilhões de reais a serem destinados especialmente para o custeio e a comercialização de safras. Além disso, também aposta no crescimento dos médios produtores rurais, destinando 18,9 bilhões para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP. Pessoal, então como a gente pode ver, o governo federal ele entende que o agronegócio é a base de economia, é um fator de extrema importância para o desenvolvimento do Brasil. Por isso, ele destina os valores desse tipo de situação. Como a gente pode ver, 180 bilhões de reais são destinados. Por isso, o produtor rural ele tem meios para trabalhar, meios para adquirir crédito e assim poder se desenvolver, poder desenvolver a sua região e com isso fazer um crescimento nacional muito maior do que o esperado. Quer ver um exemplo, pessoal? Acompanhe a seguir nos quadros os dados resumidos do PAP 2015-2016 para operação de custeio e investimento nos setores da agricultura e pecuária. Observe na tabela abaixo os seguintes dados. Nós temos o PRONAMP, que tem limite de produtor de R$ 710 mil, com prazo de 2 anos e taxas de juros de 7,75%. Temos o programa de estocagem de álcool. Não há limite. O prazo a ser pago é de 0,8 ano. Ele tem a taxa de juros mais 2,7%. Demais produtores. Limite por produtor é de R$ 1.200.000. O prazo de 2 anos com taxa de 8,75% ao ano. Pessoal, como nós podemos observar, o governo federal garante a possibilidade de crédito para o médio produtor. Isso é uma forma de incentivo ao agronegócio, como nós podemos observar. Pessoal, o PAP é um instrumento para garantir que os investimentos sejam estratégicos. Desta forma, o Brasil consegue aumentar a sua produção e também a qualidade dos alimentos ofertados.
o que dá mais competitividade ao agronegócio brasileiro e coloca o Brasil em uma condição de disputar no globo como um dos principais exportadores do agronegócio. Os agentes financeiros do crédito rural no Brasil. Ao se falar de agentes financeiros do crédito rural, devemos lembrar do SNCR, ou Sistema Nacional de Crédito Rural. Segundo o SNCR, as entidades que compõem o seu sistema se dividem em órgãos básicos e órgãos vinculados. Os básicos são o Bacen, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste. Já entre os órgãos vinculados, podemos citar o BNDES. Há ainda os vinculados auxiliares, que incluem agências de fomento, bancos estaduais, inclusive de fomento, bancos privados, a Caixa Econômica Federal, cooperativas autorizadas a operar em crédito rural e sociedade de crédito, financiamento e investimento e, como órgãos vinculados incorporados, há as instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Pessoal, os agentes financeiros, eles são as partes responsáveis por captar os depósitos e operar o crédito rural. Por isso também eles são chamados de operadores financeiros do crédito rural, tendo como obrigação cumprir essa exigibilidade. Para isso, eles podem repassar os valores a outros agentes financeiros ou para o Banco Central. Estrutura da concessão de crédito ao produtor rural. A estrutura de concessão de crédito ao produtor rural é dividida em 3 pilares. São eles: as fontes, os agentes financeiros e os beneficiários. A seguir, iremos demonstrar as funções de cada um desses pilares. As fontes têm a função de abranger os recursos obrigatórios, recursos do BNDES, fundos constitucionais, recursos livres. Agentes financeiros são eles os bancos públicos, bancos privados e as cooperativas de crédito. Os agentes beneficiários são os produtores rurais, pessoa física, as empresas rurais e as cooperativas de produtores rurais. Como adquirir crédito? Para obter crédito rural, o produtor proponente deverá buscar um técnico autônomo ou empresas de projetos agropecuários devidamente credenciados aos agentes financeiros para elaborar um plano simples ou um projeto completo, a ser entregue junto com os demais documentos exigidos para solicitar o crédito rural. Em linhas gerais, pessoal, a composição mínima do plano simples e dos projetos de crédito rural, ele deverá conter algumas informações como identificação do proponente, identificação da propriedade rural, objetivos da proposta, orçamento, formação técnica do fluxo produtivo, como formas, índices, produções, fluxo financeiro da atividade com as respectivas amortizações do empréstimo pretendido, descrição e avaliação de garantias. Como a gente pode observar, temos algumas requisições que são fundamentais para que se consiga crédito junto aos agentes financeiros. Nesse quesito, por exemplo, a formação técnica do fluxo, ela demonstra a maneira de como vai ser produtivo, certo? Já no fluxo financeiro, ele demonstra a capacidade de pagamento ou de fluxo que essa empresa, que esse negócio vai gerar. O banco ele tem interesse em saber se o negócio agropecuário ele vai prosperar. Então, um projeto bem feito, com alguém que tenha conhecimento em finanças, é fundamental para o êxito na conquista de crédito junto a um agente financeiro. Por fim, pessoal, é importante salientar que essas operações de crédito estão sujeitas a fiscalizações do agente financeiro, de acordo com seu cronograma interno, e em casos excepcionais, pelo Bacen ou Banco Central.
Além disso, também podem ser realizadas fiscalizações por sensoriamento remoto, como imagem de satélite. Operações de crédito. As operações de crédito são divididas em operações de custeio, operação de investimentos e operações de comercialização. As operações de custeio são destinadas a cobrir despesas de ciclos produtivos que tenham a duração média dos ciclos de produção, podendo chegar a até 2 anos. A forma de pagamento deverá estar atrelada ao processo comercial do produto financiado. O crédito pode ser pago em prestações mensais, seus múltiplos ou liquidação total ao final da comercialização. Já as operações de investimento, elas são destinadas à aquisição de bens e serviços que podem ser utilizados ao longo de vários ciclos produtivos. Elas poderão ter carência de pagamento de acordo com a resposta produtiva provocada por uso dos bens e serviços incorporados ao sistema de produção. Assim, o pagamento pode ser prolongado por até 15 anos, conforme os retornos financeiros alcançados. As operações de comercialização destinam-se a cobrir as despesas da fase de colheita ou para emissão de títulos lastreados com produtos agropecuários entregues em cooperativas agrícolas ou agroindústrias. Lembrando, pessoal, que títulos lastreados são títulos que são dados em garantia de uma operação em mercado aberto, que é técnica de intervenção do Banco Central no mercado monetário por compra e venda de títulos. Isso aí é utilizado mais, pessoal, na Bolsa de Valores, certo? Cédula de produto rural e demais títulos do agronegócio. Cédula de produto rural, ou CPR, foi criada em 1994 pela Lei 8.929. Ele é um crédito lastreado em garantia real que pode ser emitido tanto pelo produtor rural quanto por uma cooperativa de crédito. Pessoal, garantia real é quando tanto a cooperativa ou o produtor que for solicitar a cédula de crédito rural, ele tem que dar algo em garantia para a instituição financeira para que ele possa adquirir o recurso desejado. Em suma, ela é um título de venda a termo, ou seja, uma venda que será concluída no futuro. Tanto o produtor quanto uma cooperativa que emite a CPR para comercializar seus produtos recebe o valor por eles antecipadamente. E aí ele fica obrigado a fazer o que costuma se chamar de pagamento em produto ou financeiro, dependendo do tipo de cédula de produto rural. Existem 2 tipos de CPR, a física e a financeira. A CPR física deve ser utilizada quando o interesse das partes é o pagamento em mercadoria. O produtor e emitente dessa CPR, ele vende o produto e recebe o dinheiro quando o título é formalizado. Depois, ele fica obrigado a entregar uma determinada quantidade de produto em uma data futura, conforme o ciclo de produção e o acordo firmado. A CPR financeira é semelhante à CPR física, porém o resgate é em dinheiro. E nesse caso, o interesse do produtor é manter a mercadoria para comercialização posterior. Então, esse tipo de CPR ele serve como lastro, ou seja, garantia de financiamento. As cédulas de produto rural são operacionalizadas por agentes financeiros e os títulos são registrados na Bovespa. Além disso, gente, elas podem servir de lastro para as letras de crédito do agronegócio, LCA, que veremos adiante. Certificado de depósito agropecuário, também chamado de warrant agropecuário, esse título de crédito representa uma promessa de entrega de produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico. Eles são emitidos por armazenadores devidamente credenciados para tal. Lembrando, pessoal,
que o warrant é um título emitido por armazém encarregado de guarda e de conservação da mercadoria, que é passível de negociação. Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, ou CDCA, é um título de crédito de livre negociação e com promessa de pagamento em dinheiro. Trata-se de um recebível garantido por negócios entre produtores, cooperativas e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos relacionados à produção, à comercialização ou à industrialização de produtos do agronegócio. Letra de Crédito do Agronegócio, ou LCA. Trata-se de um título de crédito de livre negociação e com promessa de pagamento em dinheiro, que pode ser emitido por instituições financeiras, públicas e privadas. Em geral, ele é um título de renda fixa oferecidas por agentes financeiros. Pessoal, a título de conhecimento, títulos de renda fixa são títulos que pagam conforme juros definidos na aplicação ou no resgate, uma remuneração em período definido. Para encerrar esse tópico, falaremos do Certificado de Recebíveis do Agronegócio, ou CRA. O CRA, ele também é um título de crédito de livre negociação e com promessa de pagamento feita em dinheiro. Ele trata-se de um recebível lastreados por negócios entre produtores, cooperativas e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos relacionados à produção, à comercialização ou à industrialização de produtos relacionados ao agronegócio. Esse título pode ser emitido por empresas securitizadoras de direitos creditórios do agronegócio, que colocam os CRAs no mercado financeiro e de capitais. Para finalizar nossa aula, iremos falar do tema Mercado Futuro. Pessoal, mercado futuro é o mercado em que se negociam compromissos de compra e venda, que só serão efetivados em um momento futuro. Nele são realizadas as operações feitas por contrato que estabelecem um compromisso de que, em uma data futura e a um preço ali determinado, o comprador se obrigará a comprar e o vendedor se obrigará a vender o produto que é objeto desse contrato. Ao se falar também de mercado futuro, é necessário citar alguns conceitos como o de commodities, que é o plural de commodity, que em inglês significa mercadoria. Para o mercado, é produzida a mercadoria em larga escala, com características físicas e homogêneas destinadas ao comércio externo. Geralmente, eles se encontram em estado básico. Ele é dividido em 4 categorias, que seriam minerais, financeiras, ambientais e agrícolas. BMIF Bovespa. Pessoal, quem nunca ouviu falar da nossa Bolsa de Valores, a famosa Bovespa? A Bovespa é responsável por registrar as negociações e fazer as compensações financeiras e a liquidação dos contratos. Ela se posiciona como garantidora das operações. Ao se falar do agronegócio, os commodities que são aceitos pela Bovespa são o açúcar, o boi gordo, o café arábica, o etanol e o milho. Pessoal, estamos finalizando o nosso ciclo com a disciplina Finanças Aplicadas ao Agronegócio. Gostaria de agradecer a todos os alunos que compareceram e participaram de forma ativa no desenvolver desse aprendizado. Sou Felipe Belchior, seu tutor mediador presencial, e boa sorte!